Muito bem! Vamos iniciar essa aula, galerinha! Não, professor, tem que começar, né? Tem que começar! Bora! Olha, a aula 30.1, nós vamos aproveitar aqui no início da nossa aula e parabenizar os nossos estudantes, parabenizar os nossos professores, sempre avisando vocês que podem tirar foto com os estudantes, Sim! juntamente com as atividades que eles elaboram aí com os nossos professores. Hoje, na aula 31, Tatá, a gente quer mostrar uma pessoa muito, né? muito... Sim, mandaram... Ó, o Bimeire, mandaram um vídeo. Uau! Não deu pra mostrar o vídeo aqui, mas eu prometo, olha, galera, vamos... É que o vídeo, ele veio zipado, Tatá. Mas vamos fazer uma coisa assim, pode mandar aí, ó, uma foto, juntamente com o estudante. Toda a turma. Ou com o estudante ou com a turma, né? É. Ou fazendo aí as atividades, as extra classes de NBAZ. Meu diretor, Já tá chegando, hein, prof? Tá. As produções. aumenta aí a tela pra mim, meu diretor. Olha assim, aqui, pessoal, vamos aproveitar aí. Vamos mostrar aqui o nosso estudante. Olha aqui, ó. É a professora Rubineire Ferreira de Queiroz. Ela mostrou, essa aqui é Cadê o nosso diretor? Cadê o... A Milene Silva Lacerda, Beijo, Milene! lá de Plácido de Castro. Já vem aqui pertinho, Tatá. É. Vem Ó, aqui no estúdio pessoal, com a gente. um abraço para vocês. Muito obrigado mesmo pela participação, tá? Estamos aqui, eu, professora Tabita, feliz aí Contentes de demais. sempre estar colaborando com vocês. Não só aqui na construção do conhecimento, mas também, galerinha, muito obrigado pela participação, os abraços, né, que vocês mandam lá no áudio, seja no privado, seja Ela no tá no grupo. colo da professora, Tá no colo da professora. menina, é por isso que tá dando. Ei, leva eu. Nunca no Brasil. Galera, aqui, volta pra mim, meu diretor. Isso. Ai, agora eu gostei, mocinho. Tem hora que a gente sai assim, tem hora que a gente faz assim. Vai esmerecer. Daqui a pouco a gente some. Galera, tá aqui o celular, a gente tá guardando, eu, professora Tabi, tá guardando todas as fotos com as atividades dos nossos estudantes. Um abraço pra Beijo. galerinha de Jaru. E quem sabe aí, ó, ano que vem, final do ano, a gente dá uma passadinha aí, né? Verdade. Vamos começar essa aula então? Aula 30.1. 30.1. Ei, Rubineire! Aula 30, prof. Abre o olho aí, viu? Aula 30.1. 30. Aumenta a tela aí, diretor. Aí tu tá falando 30.1, eu tô pensando que é 31. A minha cabeça tá... Eu não acordei ainda, prof. Ah, tá. Vamos lá. Apicultura, parte 2, alinhamento. Nós vamos falar nessa aula sobre o que, professor Jefferson? Sobre as estruturas. Deixa eu as ver aqui por que não tá funcionando. As estruturas que compõem um apiário. Isso, a gente falou, já comentou sobre a apicultura e nós falamos que existe a móvel e a fixa, né, professor? Isso. E que a gente precisa ter muita atenção aos quesitos básicos para essa implantação. Quais são eles, professor? A gente vai falar de novo, recordar de novo nessa aula. Tá pensando o quê, né? Ai, prof, peraí, que tu já pulou, foi tudo. Mas tudo bem. Aí, então, os equipamentos de... os equipamentos de proteção. A estrutura do apiário. Isso. EPIs e Isso, e implantação. Como é que ocorre o processo de implantação desse apiário? Então, para a aula de hoje, nós temos aí, ó, A habilidade número 4 das ciências da natureza para esse que é o itinerário formativo de NBAZ. Estrutura do apiário, galera. Vamos lá, então. vamos. O que é isso, então, hein? O que a gente está falando? Uma das estruturas do apiário, os componentes que vão estar dentro do apiário, é a caixa padrão. As caixas padrão, pessoal, é que vão substituir. Essa daqui tem um formato, tem uma estrutura, vão substituir as colmeias. Não é isso? A caixa de Langstroth. Acho que é assim que é a pronúncia. É, Langstroth. É a mais utilizada no Brasil devido à praticidade e ao manejo e às necessidades biológicas das abelhas. A caixa, e aqui são os cachídeos, tá? Uma característica, Tatá, que nós temos que enfatizar aqui
é a madeira, a qualidade da madeira, tá? Isso é verdade. Você vai utilizar pinos, tá? Aqueles ciprestes. Mas, professor, e aqui no nosso estado? No nosso estado, tem muitas pessoas utilizando eucalipto, mas tem que tomar um pouco de cuidado sobre o processo desse eucalipto. Como se realizar o processo de tratamento, eu estava querendo lembrar dessa palavra, tratamento da madeira, tá? Por causa de odores, por causa de substâncias, resíduos. Então tem que tomar cuidado com o tratamento dessa madeira. Perfeito. E lembrar que é uma madeira que ela vai ficar exposta onde, tá? Muito tempo, ao ar, né? No ambiente. E pode começar um processo de decomposição. Será? Tem que ter tratamento para não ter ataque de cupim, apodrecer, formiga, sol, chuva. A gente vai ver que tem uma estrutura de proteção nela. Perfeito. Outra estrutura, vamos lá. Nós temos o fumigador. O fumigador é uma peça... O fumigador é uma peça indispensável no trabalho com as abelhas. O uso da fumaça induz, presta atenção, há uma indução, tá, das abelhas para ingerirem o mel. E qual é o objetivo disso, professora? Faz com que ela, tá, encha o papozinho dela, né, a vesícula melífera, e aí isso vai dificultar o uso do ferrão. Isso mesmo. Outras também, assim, dificultam ocorrer a picada, dificulta elas a voarem. Elas ficam mais tranquilinhas. Elas ficam assim paradas, elas não alçam voo. E aquelas que conseguem, elas não conseguem, elas só pousam, mas não conseguem ferrar. Picar a pessoa, ferrar, né? Utilizar o ferrão. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, mas uma das principais ferramentas que tem que se utilizar, além do fumigador, é a forma com a qual se utiliza ele. Tem que ter pelo menos a proximidade, uns 20 centímetros. Aí tem gente que usa 20 centímetros. Eu já recomendo assim, acho que meio metro. E só que tem que tomar muito cuidado com a posição do vento. Tem que verificar a posição do vento, porque... Você está chegando, né? Por exemplo, você utiliza, né? Deixa eu colocar isso aqui. Tipo uma sanfoninha, né, professor? Apaga isso aqui. Cadê essa daqui? Aí tem que clicar 2 vezes. Isso aqui, ele vai e vem. Ele, era pra ter feito assim, ela vai pra cá e vem. Aí vai que tu esteja fazendo isso, o vento tá vindo pra cá, é tudo pra cima de ti. Aí não então vai, tem que ser a favor do vento. Tem que ser a favor do vento. Perfeito. E o vento é uma fumaça fria, não é, exatamente, inodora, não tem... Então, o que tem que se utilizar? A sarrapilha correta, aquela madeirinha toda... Aquelas lasquinhas de madeira, tem que tomar muito cuidado com esse produto. Sabe qual o produto ideal para se utilizar nesse processo do fumigador? A gente lembra que essas abelhas, elas têm aquela glândula de Nasof, né, professor? Sim. São chamadas glândulas de cheiro. Por isso é que tem que ter todo um cuidado ao se trabalhar, manipular esses apiários, né? Essas caixinhas para poder... Aí a gente já comentou aqui na aula, vê se já apareceu uma outra rainha para poder aumentar, dividir essa colmeia. Todo esse cuidado, esse olhar, é nesse momento aqui que você vai trabalhando. Perfeito. Atenção, então, galera. A fumaça, como a gente já falou, ela deve ser fria para não irritar. Meu irmão, não quero ver uma abelha irritada, não. É igual ver mulher irritada. Lembrar que não adianta... professor, já utilizei essa fumaça, esse fumigador, não deu certo. O que foi? Pouca essa maravilha, talvez chamada de maravilha, pouco, coloquei muito. N fatores. Um fator, vai ver que você usou o equipamento para a fumaça ideal, mas você está com perfume, você está com batom, você está com algum odor, porque a gente pede para... Isso. Então, aí não faz a função. Não tem a função disso, tá bom? Tem que ir bem asseadinho e isento de qualquer perfume, nada, né? Mas, por exemplo, eu me lembro quando eu estava estudando, a gente ia para o setor de suinocultura, a roupa que a gente usa, a bota, a calça, quem trabalha na suíno é a mesma semana toda. Então você só chega, tira e pendura.
Aquela roupa. Aquela roupa tá podre, nem tá podre. Aquela roupa tá com cheiro. Característica. Aí tu levanta, mas só bota, sente o odor, mas depois tu se adapta tudo fácil. Exatamente. Então, tu tem o macacão, nós vamos ver daqui a pouco o macacão, claro, ele tem que ser usado, a gente lava de 15 em 15, tô falando lá da suíno. Na cunicultura, o macacão do apiário, então você tem um período para lavar. Você chega, tem no seu galpão, e no galpão você só pendura. E aí você não precisa ficar passando perfume, nada, porque você já vai usar uma roupa que está com todo o odor, o cheiro característico daquele ambiente. Aí você pega e passa um produto, que aquele produto pode... Não é muito diferente quando a gente vai fazer trilha com mamíferos, com primatas. Não é diferente. A gente também tem que ter todo esse cuidado aí na vestimenta, nos cheiros, porque os animais, eles têm um olfato extraordinário. É por isso que usamos essas cores mais verdes, né? Sim, a camuflagem, tudo isso importa, interessa, então, né? Tá certo. A fumaça deve ser aplicada com 20 centímetros, mas muitos também utilizam meio metro. Meio metro já vem, meio metro já borrifando. Claro, tem que tomar cuidado com o quê? Direção do vento. Perfeito. E aqui a gente tem a indumentária, que é o equipamento de EPI do apicultor. É composta de macacão, de máscaras, luvas, botas e chapéu. E deve ser usada completa para proteger o apicultor e diminuir os riscos de ferroadas. Quando eu vejo isso aqui, professor, eu lembro, porque para mim, na minha visão, eu nunca usei essa vestimenta. Mas assim, parece que fica... meio que difícil para se trabalhar, mas é um equipamento para proteger, né? Então é importante fazer o uso. É um macacão bem maleável. Não é? Agora, o que assim, dá para se mexer direitinho. O que eu acho que eu concordo com você... É luva, eu não gosto de luva. Sim, toda a luva perde um pouco de sensibilidade da mão. Mas não tem coisa... Vamos lá, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que assim, não tem como você vai pegar a moto e bota o capacete, você perde um pouco essa visão. A visão tem uma coisa na tua cabeça e tu só tem aquela visão. Claro que aqui na lateral e tem a tela. Sim. Mas para quem não está acostumado habituado com aquilo, fica com aquela sensação da moto. Você está com a moto, aí você não coloca aquela roupa do sol, sol não, para não pegar chuva. É essa sensação. É a sensação. Aí o importante... A gente sabe que tá protegido, mas fica estranho. Sim, essa é aquela sensação que tu tá dentro de alguma coisa. Exatamente. Uma coisa boa frisar aqui aqui, ó. Tem que ter um elástico, tá? E a gola, né, professor? A gola tem que ser alta. Gola alta, perfeito. Gola alta e o capacete... Ele tem um saco que vai até o ombro. Isso, para não deixar a entrada mesmo. Isso, e tem um negocinho que você faz um laço aqui. Esse que eu falei do pé... Ajusta. Tem uns que colocam um elástico, né? Um elástico. É o mais recomendado. Não colocar fitinha para amarrar, porque daí fica dependendo das pessoas. Tem que depender de uma pessoa para tipo... Certo. Então é bom colocar a fita. Perfeito. Seguindo. A indumentária e os equipamentos não devem ser de cores escuras para não irritar as abelhas. Então, o cheiro, a cor, tudo isso vai influenciar aí no manejo desses animais, né? E na eficiência... do trato com eles. Precaução, odores fortes provocam maior defensividade. Quem é que não... Quando vê um intruso, né? Ou se assusta, sai correndo. E assim, ou vai pra cima. É uma característica dos animais. É o quê? É o odor. Eles não enxergam. Claro, todos têm uma boa visão. Vamos lá, falando de animais que não são, né, subterrâneos, né? Mas animais... Podem não enxergar as mesmas cores que a gente, mas vai enxergar animais o olfato principalmente. Que não são aqueles animais subterrâneos, como topeiras, essas coisas. Apesar de ter olhos, mas... Apesar de ter olhos, o olfato é muito aguçado. Tem mais porque ele consegue só pelo olfato saber que animal que está se aproximando dele. Exato. Não é isso? Então, ele faz a visão do animal pelo olfato. E dependendo disso, ele pode ficar mais agressivo. Por quê? Porque uma coisa é ele sentir, vamos supor, né? Tá lá no meu mesmo habitat,
sentiu que é um coelho, sentiu que é uma cobra, sentiu que é um negócio, e sentiu uma coisa que é totalmente estranha ao habitat, que é do homem. Primeiro, o homem é estranho. Primeiro, essa estranheza de um odor que ele não tenha, não reconheça. Isso. Referência. Outra é que quando a gente, por exemplo, se você é um predador, você vai com toda a cautela. Então, a questão da temperatura, eu estou falando para os animais, da temperatura e do cheiro que nós liberamos naturalmente nessas reações. Né? Você já viu falar assim com a pessoa, não demonstra pro cachorro que você está com medo. Sim. É uma besteira nessa frase, porque quando você tem medo de um animal, instintivamente você não tem como controlar, não liberar esses odores, não tem como. Mas você precisa se controlar assim. O teu sistema nervoso para que você não fique, grite, aí se você alardar, aí que o bicho vai para cima mesmo. Mas você tem que ter, né, essa certa postura diferenciada. Então, a gente tá falando exatamente disso aqui, dessas características, desse cheiro desses animais para que eles não sintam, ameaça, o que tá acontecendo, né? Eles vão reagir. Entendi o que você falou, mesmo que você aparenta tranquilidade, é uma coisa que você não controla, que é a fisiologia. Você vai produzir esse odor. Ele sabe que... Tem gente que tem muito medo de urina. Muitas vezes, até que... Deixa eu ver se é verdade. Tô indo para um campo que não é meu, me ajuda. Então, muitas vezes, esses odores de medo, de coisa, também podem ser interpretados como submissão. Então, o animal não te ataca porque sabe que você não traz... Tem todo esse nível. Isso para aqueles animais que têm coisas hierárquicas. É claro, quem não tem essas questões hierárquicas é atacado, mas ele pode entender como submissão. Tem. Mas aí vamos viajando. Vamos viajando, porque aí tem a questão do comportamento, que eu amo a parte do comportamento animal. O bicho vai reagir de forma diferente. Mas isso você está correta. Não, está corretíssima. Aqui também, a agricultura tem esse negócio. A zootecnia tem a questão do comportamento do animal. Uma coisa que, para não provocar a agressividade de uma abelha, é você saber fatores externos que podem aguçar essa agressividade. Lembrei de uma frase de um grande amigo meu, professor, lá do Mato Grosso. Um beijo, eu não vou falar o nome dele, não. Mas é um querido, ele trabalha com felinos e ele sempre falava isso. Ele falou, como é que você trabalha? Ele fazendo reportagem por aí. Como é que você trabalha? Eu falei assim, a única coisa que você tem que fazer com um animal é ter respeito. Você está no ambiente dele. Respeito. E eu disse, meu Deus, como que é assim? Mas é verdade. Então, se você conhece um pouquinho da biologia do animal, ou se você não conhece nada, mas está na área deles, respeite. Não faça nada que vá fazer com que ele tenha uma reação, porque ele vai usar o instinto dele. Né? Por isso que eu não entendi, por exemplo. Não, tá, isso é outra coisa. Vamos voltar. Vamos voltar. Agora vamos falar aqui, ó, o apiário fixo, né, prof? São os que são fixos. É caracterizado pela permanência das colmeias durante todos os meses do ano em um mesmo local. Lembra que a gente falou aí que existe uma produção aí durante, né, o período de floração, período de floração ou época floral, que eles chamam. Vamos lá. A estrutura do apiário ok, vamos lá. A estrutura, como você circulou aí, é igual à estrutura do móvel. A diferença é que o fixo, ela nunca vai sair daí. Jefferson, então, por exemplo, tu terminou direito tudo? Não. Não? Então, termina aqui. Primeiro... Não, gente, é porque eu atropelo a professora. Não. Eu tenho que esperar ela terminar, e a gente vai comer. Senão a gente foge. A gente vai... Eu fujo do assunto, e depois tem que ler. Tá ótimo, prof. Então, a gente tava falando que aí nesse local, as abelhas vão explorar as fontes florais disponíveis em seu raio de 1.500 metros. Vamos lá. Né? Vamos lá. Então, primeira coisa, uma instalação do apiário. Primeiro, olha só o raio. Né? 1.500 metros. Né? Tem que ter 1.500 metros. O que tem nesses 1.500 metros? Um apiário fixo. Eu tenho que, num raio de ação dessa abelha, ter água para elas e ter uma quantidade de flores em um determinado período, uma determinada época. Pronto. Se é determinada época, como é que eu faço, professor? Vai ter época que não vai ter mel?
Não pode. Por quê? Senão elas vão embora. Elas vão embora. Fuga. Então, primeira coisa, quando é que eu tenho um local aonde vai ser um apiário fixo? Tem que ter pelo menos, assim, para falar, esse é um apiário fixo. A falta de repasto floral, Smile? Não. Eu acho que esse aqui é o meu. Não tomei não. A falta de repasto floral, pelo menos um mês. Tá? Exemplo, quer dizer que se ficar 2 meses já é crítico. A falta de flor. Então, esses 1.500 metros, eu posso... Precisa ter um período Os 12 meses, certo. qual é o intervalo? Médio de 1 mês e meio, 2 meses. 1 mês e meio, 2 meses, sem flor esses 1.500, mas depois tem que ter. Então, eu tenho que fazer um levantamento onde eu verifico que eu tenho determinadas espécies que têm floração e outras espécies que não têm floração no ano inteiro. E esse ano inteiro, o intervalo fica em 1 mês, 1 mês e meio. Entendi. Fora isso, você corre risco de perder suas abelhas. Elas vão fugir. Aí eu fazendo esse levantamento, tendo água e tendo um intervalo entre o ano todo, esse intervalo entre os meses, se for menor, melhor. Quanto menor o intervalo, melhor. Pronto. Esse fica fixo, você não tira mais ele dali. Outra, meu Deus, fica fixo. E não tem outra coisinha também. Verificar a qualidade floral. Sim. Porque, por exemplo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de floresta, eu estou falando de plantas nativas. Eu não estou falando de um pomar de laranjeira, de citros, laranja, bergamota, maçã. Se for pomar, aí tu vai ter cada colheita, tu tem um mel, uma estrutura de mel, uma característica de mel bem específica. Entendeu? Então, para pomar vai ser... Esse negócio fala assim, nesse período eu quero essa qualidade de mel. Aí daqui 6 meses eu quero esse outro mel. Daqui 6 meses eu quero esse outro mel. É melhor o outro que é móvel. Não, isso é uma característica de móvel. Sim. Agora, se tu falar de fixo, tem que ter toda essa oferta, né? Tu tem que ter uma oferta, mas a flor de qualidade, um mel de qualidade. Será que essas flores, o período é bom? Mas será que a qualidade desse mel vai ser boa? Tem um mel que é mais viscoso, um mel que é mais escuro, um mel que é mais claro. Será que a gente vai ter todas aquelas propriedades? E especifica isso como? Com as flores, a gente tem que fazer um levantamento. De qual espécie floral? Não, é que tá ali. Aí eu acho que tá perguntando, eu falei, quais são essas espécies de árvores nativas? Aí é um curso, aí tem que fazer um curso. Aprofundar nos cursos, beleza. Não, tem que ser um curso, tem que fazer um curso. Perfeito! E aí, o migratório é caracterizado pela mudança do apiário de uma região para outra, acompanhando as floradas. E olha, só se prestar atenção, sabe responder rapidinho. Por exemplo, quando eu sei que vai ser migratório? Quando eu tenho que acompanhar as floradas. Sim. Por quê? O que caracteriza? Puxa, vou ter que acompanhar essa florada. Que não vai ter a disponibilidade dela. Né? Aí eu vou ter que mudar, transportar. O espaço. Fala logo. Exemplo, tu vai na floresta, sempre vamos supor, tem plantas próximas das outras. A araucária, a quíbia, que está concentrado. A densidade, né? A densidade dela. Mas o que vai fazer eu ter que migrar? Se eu estou falando de floresta, é porque a distância, o raio de ação passa de 1.500. Entendi. Então, por exemplo, se aqui tem uma boa florada, terminou essa florada, terminou aqui, tem uma concentração de árvore ali. Se fica a menos de 1.500, ele fica. Mas o que faz eu migrar? É que o raio ultrapassa. De repasto floral é maior. Aquela florada que está sempre maior. Então, é isso que caracteriza um apiário migratório. Quando eu estou falando de floresta, quando eu estou falando de pomar, por exemplo, eu tenho fazendas, aí a fazenda é porque
O cara plantou café. Então, na época de produção de café, é uma época para todos. Desculpa. Dependendo da variedade de café Collignon, do café Robusta, qual é a muda que ele está trabalhando. Aí eu tenho, o meu vizinho está trabalhando com uma, vai florar aquele mês, eu levo ao apiário ali. Não lá dentro do plantio do café. Tem que estar num raio de 1.500 metros. Perfeito. Entendeu? Aí depois eu vou. Se eu tô lá com o repasto floral de café e daqui a pouco vem citros, se tiver próximo de 1.500, fica. Se tiver próximo de 1.500, fica. O local a ser escolhido para a instalação do apiário deve ser considerado as normas de segurança para as pessoas e animais. Tá. E a disponibilidade da flora apícola e de água, que a gente sempre está batendo aqui na tecla. A flora apícola, tudo bem que a gente agora já falou bastante dela, né? Agora a gente toma muito cuidado aqui, ó, segurança das pessoas. Quando a gente fala segurança para as pessoas e animais, tá? E a disponibilidade de água nós falamos muito. Também. Agora isso aqui é bem específico. Um exemplo, o que são... Não precisa explicar pessoas e animais. É óbvio, né? Eu tô ali no... Desculpa, não existe nada óbvio. Eu tô ali na produção de café, eu sei a dinâmica, a estrutura do cafezal, a estrutura não só da planta, mas a estrutura de fluxo de pessoas que estão fazendo os tratos culturais, né? E aquele fluxo, eu tenho que tomar cuidado para onde eu colocar meu apiário, mas não ter muito movimento. Porque, na verdade, as abelhas não vão na hora que eles estão fazendo o trato cultural. As abelhas não vão na hora que eles estão fazendo o trato cultural. Elas vão no final da tarde, no início da manhã, e aí bem cedo, porque está úmido, por causa do orvalho. Isso fica mais fácil para aderir, adesão dos pólens. Então, nesse momento não dá problema. O problema, e é só na época da floração. Qual o problema isso aí? Isso é para você tomar cuidado se não está próximo de rodovias, próximo de locais onde vão piquetes, pasto do animal, porque é tipo uma rota de avião. Rota do avião. O avião tá, uma rota do, como é que chama? O aeroporto, aí tem a rota, eu sei. O aeroporto tem a rota, fazendo um exemplo aqui, é um espaço alternativo. Não deveria ter. Então, entre a rota do repasto floral, não pode ter piquetes de produção vai, me fala um animal que pode... Bebê, ovelha, cabra... Aviário pode, professor? Pode. Aviário porque é um aviário de postura. Aviário de corte já não pode. Aviário de postura pode por causa da característica deles. Não, porco não pode, uma granja de suíno não pode. Uma. Por que não pode, professor? Porque de suinocultura você não precisa se preocupar com odor. Você pode passar perfuminho. Você pode, entendeu? E aí, para as abelhas pode tirar a atenção. Então, tem que tomar cuidado com isso. É norma de segurança para as abelhas também. Tá? Para o manejo delas, para ficar adequado, né? Então, por exemplo, isso acontece mais em quê? Em áreas agrícolas. Quando o apiário é o quê? Móvel. Em áreas florestais não tem problema. Sim. Fixo, apiário fixo. Áreas em lugares de produção agrícola. Perfeito. Toma muito cuidado. Perfeito. As fontes, observe as fontes de néctar e pólen. O local pode ser escolhido, o local que deverá ser escolhido, ter a flora apícola abundante que forneça matéria-prima para a produção do mel e fonte de proteína e vitaminas para a alimentação das abelhas. Elas vão ali porque elas precisam se alimentar, né? Para produzir algo de qualidade, né? Então, na verdade, elas estão fazendo produção de alimento delas, Nós só elas estão fazendo o que é natural delas. Nós só escalamos. Faz parte da biologia delas. E a gente sempre vai se aproveitando, né? Volta lá rapidinho. Perfeito o que você falou. É a biologia delas. A gente utiliza o conhecimento da biologia. Sempre, né? O ser humano sempre vai usar. Aí aqui, ó, néctar e pólen.
O néctar produz o mel. O pólen tem proteínas, vitaminas e também é utilizado o pólen apícola, tá? Que já é uma alteração que por causa da saliva então, dela, né? esse aí, ó, é para a alimentação da abelha. Tá? Como você falou. O apicultor deve fazer o levantamento da flora apícola existente em sua região para planejar suas atividades ao longo. Tudo aquilo que o professor está comentando aqui, que a gente está vendo. Né? A gente já bateu na tecla muito da disponibilidade de água, da disponibilidade de floração. Então, desde o início, quando a gente começou, né, professor? A gente tem falado disso. Planejamento, ele é importante para que eu consiga executar e ter o mínimo de percalços da vida, né? Situações adversas, eu preciso evitar elas. Então, se eu conhecer bem a biologia do meu animal, que eu estou criando, as pretensões, o que eu quero produzir, a quantidade que eu quero produzir, o que eu quero ofertar, como eu quero ofertar, eu preciso observar todas essas situações. Que esses animais vão fazer o que é natural deles, mas como você está partindo de uma criação, você que tem que dar, né, a disponibilidade daquilo que eles vão necessitar. Isso. Perfeito? Perfeito. Com o auxílio da tabela, ele deve anotar os nomes das plantas. Olha que legal. Agora ele veio de campo. O mês ou os meses de ocorrência das floradas. Claro, tem que ter uma tabela, uma agendazinha. Aí o que é interessante. Termina de ler. E dos meses de ocorrência dessas floradas, se as plantas fornecem pólen ou se elas oferecem néctar. Isso, porque tem planta, não é toda planta que você vai lá tem pólen. Não é toda planta que você vai lá tem o pólen, o néctar e o que vai conseguir produzir a geleia real. Ainda tem essa, porque eu acho que não está aí não. Tem plantas que são excelentes para a produção de geleia real. Tem plantas que são excelentes para a produção de pólen apícola. E outras, então entra naquilo. Não tem corte, postura e mista. Tem planta que é mista. Sim. Para os dois. Tem planta que não, que só para tem que ter um bom Aí a gente tem que conhecer a biologia da planta também. Se ela é uma espécie hermafrodita, ou seja, se ela é dioica, se ela é monóica. Professor, está corretíssimo. Quando a planta é monóica, aí sim você consegue ter dupla aptidão. Exatamente. Dioica, que são separado. Então, foi esses conhecimentos que nós tínhamos começado a dar um curso. surpresa. Mas é só para tu ver como é que não é difícil a botânica. Quando os estudantes têm botânica? Meu Deus, eu vou estudar essa parte. Tem gente que não gosta, mas a gente precisa. Por exemplo, eu não sou muito apaixonada por botânica, mas quando a gente vai estudar a alimentação do animal, gente... Se ela tem maioria. Aí você vai ver, meu Deus, porque eu tenho que saber que uma fledinoica, monóica, que tem os dois sexos separados. Pela aptidão. Então, com esse conhecimento, você já sabe, você identifica, então ela tem dupla aptidão. Essa tem, aquela não tem. Por exemplo, você nunca vai utilizar abelha, apicultura, na produção de abóbora, porque as abóboras precisam de duas espécies diferentes para fazer o fruto. Então, isso é uma característica de um vegetal que não tem, como é que eu falo? Matéria-prima para mel, matéria-prima para o néctar. Quando precisa de duas espécies para cruzar, que é o da abóbora, como é que chama? Não sei. Alboráceas. Também tem um bom conhecimento de botânica. Da abóbora? Tem que ter um bom conhecimento de anatomia para a gente ver essas qualidades do mel. Exemplo. Aquele negócio que parece que tira da casca da árvore que faz a antibiótico. É a... Eita! Que a gente toma só um pouquinho. Eu sei. Copaíba. A copaíba tem duas variedades, duas espécies. Tem uma que é mais transparente, translúcida, uma mais amarela. Excelente essa amarela. Excelente. É a mais amarguinha. Isso. E o mel proveniente da copaíba é uma delícia, uma delícia. Só que não pode ser só de copaíba. Aí tu tem que ter pelo menos um pouco de... O koala gosta, koala.
Qual? Bambu? Bambu não. Não, bambu é... é eucalipto. Eucalipto. E tem que ter, olha, porque o babaçu não... Eucalipto. Não, a copaíba é muito forte. Sim. Entendeu? Aí ia ficar... Isso, aí tem que fazer uma proporção. Fica muito bom o mel. Caramba. É. Ou seja, gente, botânica, o meio ambiente, os animais, faz tudo. É uma conexão, assim, tem que ir passeando por tudo isso mesmo. Aí você fala assim, professor, não tem como você pegar... Olha como é que é o negócio. Já fizeram essa pergunta uma vez. Não tem como pegar... Faz muito tempo, nossa. Não era nem 97 quando nós entramos na universidade. Foi antes. Gente, eu tô aqui, eu lembrei. A gente pergunta, pega o mel. Produção de copaíba, pega o mel de eucalipto. Volta e refaz tua pergunta, que tu ia fazer a pergunta e não fez. Não fez, não? Não. Não, professor, não tem como a gente... Por exemplo, o correto é você fazer uma proporção de árvores. Que tem, então, isso... Aonde é que eu consigo... Uma proporção boa de árvores de copaíba com eucalipto. Copaíba é uma coisa mais nativa. Sim. Eucalipto não é nativa. Como é que eu coloco? Como é que eu consigo achar na natureza para abelhinha lá? Na cultura, né? Áreas de reflorestamento. Áreas de reflorestamento. Então você primeiro tem que... O SAF da vida. Áreas... Que é você usar para recuperação. Áreas de recuperação. Perfeito. Tá. Eucalipto em lugares banhados, né? Aí fala porque é muito difícil você encontrar isso na natureza, uma proporção boa. E aí o pessoal, mas eu não posso pegar um mel que já está da eucalipto com mel de coisa e misturar? Não. Se você fizer isso, não é mel, você estraga o mel. Vai ficar Tem que ser, elas fazem esse serviço dela. Tu tem que pegar. Porque já tentaram fazer. Não consegue. Entendi. Vamos embora pra frente. Sim. Faz. Fonte da água e a distância. Faz. Mas você fazer e deixar ele ali pra vender, ele estraga mais rápido. É isso. Não é natural. Não é. Natural é. Mas não é. Não é você que fez a produção. Manipulado. É manipulado. Não consegue, o problema, tem coisas que não dele é que ele não tem uma durabilidade. Certo. É isso. O estado de conservação é menor. Isso. A fonte de água não deve estar a uma distância superior a 200 em locais de escassez, né? É isso aí, galera. Então, olha só. Pra nós! Vamos só fazer esse negócio, né? Não, pode trazer para nós, diretor. Tá, 1.500. É o espaço para elas fazerem um pasteio, flores. E 200 metros para água. Tem que estar acessível. Tem que estar acessível. Então, na verdade, esses 200 tem que estar dentro do raio. Essa água também tem que estar num ambiente assim natural. Não posso disponibilizar água para ela, não. Perfeito. Não, porque é a distância. Você floresta, você está na sua casa, você coloca o apiário e te manda. Você sabe que, época floral, vai florar daqui. Eu ofertei e ela vai fazer A floração fica de 15 dias. 15 dias que tu vai ter que... A pessoa, 15 dias, tu vai ter todo dia lá colocar água e voltar. Colocar água e voltar. Entendeu? Sim. Outra boa, não há muita necessidade. Por exemplo, se a região não tem água, ai meu Deus, deixa eu lembrar, se a região não tem água, mas você vê, não tem água, mas tem, lá, me ajuda, Tatá, bromélias, esses recipientes naturais que acumulam água, já basta. Entendi. Ela não precisa dessa imensidão de água. É hora aula, isso já funciona aula. Ai, meu Deus. Ei, galera, olha só. É detalhe. Daqui a pouco a gente vai aprofundando muito. Aí já vai lá um curso técnico, não é, como é que é um FIC? Ela faz um FIC. Ei, daqui a pouco a gente volta pra gente fazer esse bate-bola, pra fazer esse relembrar, porque vem atividade aí, não vem cantar. Preparados, hein? Vamos lá.